Olá, olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos começar os estudos da parte geral do Código Civil. Vamos começar os estudos do Código Civil lá no artigo 1º. Lá no artigo 1º, onde nós vamos identificar alguns institutos que são fundamentais, alguns institutos que são basilares. E institutos que muitos confundem. E por conta dessa confusão, erram em prova, você vai, acerta e consegue a sua aprovação. Daqui, dessas primeiras aulas do Código Civil, saem muitas questões de concurso público. Talvez um dos pontos mais importantes da parte geral, nós vamos tratar nessa e nas próximas 5, 6 aulas da primeira parte do Código Civil. Temas importantíssimos, questões recorrentes em concursos, elaboradas pelas variadas bancas, nós vamos encontrar aqui nessa e nas próximas aulas. Código Civil, parte geral, estudo das pessoas naturais. O que é personalidade, o que é capacidade de direito, o que é capacidade de fato, você sabe? Você sabe o que significa personalidade jurídica? O que significa capacidade de direito, capacidade de fato? Quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes? Você se recorda? É disso que nós vamos tratar nessa e nas próximas aulas. A regulamentação sobre as pessoas, começando pelas pessoas naturais. O que é uma pessoa? O que se entende por pessoa no direito? Pessoa, meus caros, é o ente jurídico suscetível de direitos e deveres. De direitos e deveres. Pessoa é o ente jurídico suscetível de ser titular de direitos e de estar incumbido de alguns deveres na ordem civil. Por isso, as pessoas são os sujeitos das relações jurídicas, patrimoniais ou extrapatrimoniais. Pessoas. Os sujeitos da relação jurídica. Entes suscetíveis de titularizar direitos e de vincularem-se, de serem vinculados, melhor dizendo, a determinados deveres e obrigações. O direito brasileiro reconhece duas espécies de pessoa. Nós temos a pessoa natural e a pessoa jurídica. Então, pessoa é o ente jurídico suscetível de direitos e deveres, direitos e obrigações. E existem duas pessoas. A pessoa natural e a pessoa jurídica. A pessoa natural, você bem sabe, é o ser humano. A pessoa natural é o ser humano. E, doutrinariamente, nós vamos encontrar o seguinte conceito. Pessoa natural é o ente dotado de uma estrutura, de uma complexidade biopsicológica. O conceito que nós vamos encontrar aí difundido na doutrina. Pessoa natural é o ser humano, nós sabemos. É o ente dotado de estrutura, de complexidade biopsicológica. Biopsicológica. Por isso também chamada de pessoa física
e pessoa de existência visível. Mas eu chamo a sua atenção para esse conceito. Ente dotado de estrutura de complexidade biopsicológica. Por que eu chamo a sua atenção para esse fato? Porque durante muito tempo nós entendemos o conceito de pessoa natural. Durante muito tempo nos foi apresentado o conceito de pessoa natural como sendo aquela biologicamente criada. Notem, agora a doutrina difunde o seguinte conceito: pessoa natural é o ente dotado de estrutura, de complexidade biopsicológica. Mas durante muito tempo falou-se em pessoa natural como sendo o ente criado biologicamente. Esse conceito ele se tornou inadequado, obsoleto, especialmente por conta dos avanços da biotecnologia. Nós sabemos que, atualmente, nem todas as pessoas naturais são criadas biologicamente. Não é verdade? Então, esse conceito já não é mais o conceito adequado. Estão avançadíssimas as técnicas de reprodução assistida, de fertilização. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. In vitro, de inseminação artificial, homóloga, heteróloga. Então não entendemos mais adequado esse clássico conceito de que a pessoa natural, de que a pessoa física seria aquela biologicamente criada. O que nós sabemos? Hoje é possível termos pessoas naturais criadas a partir de técnicas biotecnológicas, notadamente reprodução assistida, fertilização in vitro, inseminação artificial e etc. E o legislador, muito embora não regule o procedimento das técnicas de reprodução assistida, ele reconhece. Ele reconhece a pessoa natural oriunda desses meios. Inclusive, no Código Civil de 2002, identifica como meus parentes. Artigo 1593 do Código Civil, na sua tela, vai dizer que o parentesco ele é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. E aqui nesta outra origem é que encontraremos as pessoas naturais que foram criadas a partir das técnicas de reprodução assistida. Reprodução assistida, seja homóloga ou heteróloga. Então, o legislador não regula as técnicas de reprodução assistida, mas reconhece a pessoa natural daqui decorrente. Por isso que a doutrina vai dizer que a pessoa natural é o ente que tem estrutura, que tem complexidade biopsicológica. Tem complexidade biopsicológica. É o ser humano, é a pessoa física, é a pessoa de existência
visível. Por sua vez, nós não vamos aprofundar aqui, né? Porque não é o tema. Olha o tema aqui em cima, pessoa natural. Mas há outra espécie de pessoa, a pessoa jurídica, nada mais é do que o agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade. Associação, sociedade, etc. Ou a destinação de um patrimônio, a dotação de um patrimônio para uma finalidade específica, como acontece no caso da fundação. Então, pessoa é o ente jurídico suscetível de direitos e deveres na ordem civil. Nós temos pessoa natural, ente com complexidade, com estrutura biopsicológica, e a pessoa jurídica, que é o agrupamento de pessoas naturais para uma mesma finalidade, sociedade, associação, etc., ou a dotação patrimonial, a destinação patrimonial para determinado fim. Fundação, por exemplo. Ok? Beleza? Mas o nosso foco, como eu disse, é a pessoa natural. E aí, falando sobre pessoa natural, identificado o que é a pessoa natural, passamos então a tratar sobre esse tema que é extremamente importante, que é o tema da personalidade jurídica. O que é a personalidade jurídica? O que se entende por personalidade jurídica? Meus caros, personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade jurídica, dizia, é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Professor, o senhor disse que pessoa é o ente jurídico suscetível de ser titular de direitos e deveres. Agora está me dizendo que personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. Existe relação entre esses dois conceitos? É evidente que sim. Expostos esses dois conceitos, me parece, fica simples de se observar que a personalidade jurídica, na verdade, é o atributo que define a pessoa. É o atributo que determina a pessoa. A personalidade jurídica é o atributo que nos faz pessoas. Só é pessoa quem tem personalidade. Esse é o elemento essencial. Se a pessoa é o ente jurídico capaz, é o ente jurídico suscetível de titularizar direitos e deveres, e se deve ao fato de ser dotado de personalidade. A personalidade jurídica nada mais é do que o atributo definidor da pessoa. Dizia eu, personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é o atributo que nos faz pessoas. É o atributo que define a pessoa. A pessoa é pessoa para o direito porque tem personalidade. Além disso, o fato de sermos dotados de personalidade nos garante uma proteção mínima, uma proteção existencial por parte do Estado. Exatamente. Independente de quem seja, se tem meses de vida, se tem 100 anos de idade, se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, se é uma pessoa que nunca cometeu um crime na vida, se é outro que já matou várias pessoas,
fato de ser dotado de personalidade garante uma proteção mínima por parte do Estado. É a proteção do que nós chamamos de direitos da personalidade. Direitos da personalidade. Nós vamos falar só sobre os direitos da personalidade muito em breve. Mas um dos maiores doutrinadores sobre o tema, Rubens Limon de França, vai dizer que os direitos da personalidade, eles se dividem em 3 pilares. Primeiro, a integridade física. Segundo, a integridade moral. E terceiro, a integridade intelectual. Veja bem, personalidade jurídica é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade jurídica é, pois, o atributo que define a pessoa. E mais do que isso, personalidade jurídica é o atributo que garante à pessoa uma proteção mínima existencial por parte do Estado. Proteção essa que se encontra no rol dos direitos da personalidade. Quem quer que seja, o que quer que tenha feito, a pessoa ela tem direito à integridade física, integridade moral e integridade intelectual. Ok? Belezinha? Ótimo. Perfeito. Personalidade, aptidão genérica para ser titular de direito, atributo que define a pessoa, qualidade que lhe é essencial. Inclusive você pode conferir lá na ADI 3510. Toda pessoa é dotada de personalidade, por isso é que a pessoa é sujeito de direitos e deveres. Além disso, a personalidade é o atributo que assegura à pessoa uma proteção mínima por parte do Estado, os direitos da personalidade. Nós não podemos confundir personalidade com capacidade. E aqui é o primeiro grande passo que quero dar com vocês. Ok? Existem 2 institutos que são fundamentais ao direito civil: personalidade e capacidade. Nós acabamos de ver o que é personalidade. E a capacidade, meus caros? O que significa capacidade? Na doutrina nós vamos encontrar a personalidade como, ou melhor, a capacidade como sendo a medida da personalidade. Isso aqui é um conceito doutrinário, tá? Inclusive que, para mim, conceito que não explica tanta coisa assim. Mas conceito que já foi cobrado dessa forminha aqui em concursos públicos. Então você precisa saber que a capacidade ela é a medida da personalidade, e isso é a doutrina que nos diz. Só que existem 2 espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, também chamada de capacidade de aquisição ou gozo, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício ou de atividade. Você está aqui comigo? Dizia eu, personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, é o atributo que define a pessoa, é o atributo que a garante pessoa uma proteção mínima por parte do Estado. E a capacidade, por sua vez, é a medida da personalidade. Capacidade é o que materializa a personalidade. Só que não basta isso para compreendê-la. Porque existem 2 espécies de capacidade. Nós temos a capacidade de direito, também chamada de capacidade de gozo, capacidade de aquisição, e a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício ou de atividade.
Precisamos analisá-las individualmente. O que é a capacidade de direito? A capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. A capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil, na ordem privada. Professor, me desculpa, mas aí ficou a mesma coisa que personalidade, né? Você não acha que cometeu ali algum errinho, não? Porque a personalidade é a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. E agora me diz que a capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil? Você está falando a mesma coisa. Meus caros, eu confesso, o conceito de personalidade jurídica e capacidade de direito realmente é muito próximo. Esses conceitos são realmente muito próximos. Tanto que alguns doutrinadores chegam a dizer que essas expressões são expressões equivalentes. Realmente. Alguns doutrinadores, inclusive, que admiro muito, Orlando Gomes, vai dizer que essas expressões elas são equivalentes. Mas ainda prevalece na doutrina que, embora muito semelhantes, são distintas. Personalidade é o que me faz pessoa. Personalidade não é apenas, como se isso fosse pouco, mas não é apenas a aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres. É o atributo que me faz pessoa e que me garante uma proteção mínima por parte do Estado. E sabe por que o conceito de capacidade de direito se aproxima tanto ao conceito de personalidade? Pelo seguinte: toda pessoa tem capacidade de direito. Toda pessoa. Essa é a grande questão. Eu estou aqui diante de dois institutos que conceitualmente são muito semelhantes, é verdade. Mas isso se deve ao fato de que toda pessoa, todo aquele que é dotado de personalidade, também tem capacidade de direito. Não existe uma pessoa sequer que não tenha capacidade de direito. Toda pessoa, tenha 1 ano de idade, 100 anos, tenha feito o que quer que seja, toda pessoa tem capacidade de direito. Toda pessoa tem capacidade de direito. Professor, mas aí quando o senhor me diz isso, me parece mais evidente ainda que eu não preciso fazer distinção entre eles. E aí eu sou obrigado a concordar com Orlando Gomes de que esses termos, na verdade, eles são bem correlatos mesmo. Talvez sinônimos. São muito próximos. Mas eles não são sinônimos, não. Não são. Porque, muito embora toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade, tenha também capacidade de direito, a recíproca não é verdadeira. Nós encontramos no mundo jurídico alguns indivíduos, por assim dizer, veja, eu não disse pessoa. Nós encontramos no mundo jurídico alguns entes, alguns indivíduos que não são dotados de personalidade, mas têm capacidade. Têm capacidade jurídica, têm capacidade de direito. Portanto, podem adquirir alguns direitos e podem atuar em algumas relações jurídicas que estejam diretamente relacionadas à sua própria natureza. Mas não são pessoas, porque não são dotadas de personalidade. São chamados entes despersonalizados. Entes despersonalizados. Volta aqui. Personalidade jurídica. Aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres.
Atributo que define a pessoa e que garante uma proteção mínima por parte do Estado, chamada ali de direitos da personalidade. Pá. Capacidade de direito. Aptidão para adquirir direitos na ordem civil. Toda pessoa tem capacidade de direito. São as mesmas coisas? Data máxima vênia? Não. Data máxima vênia não. Porque, muito embora toda pessoa seja capaz, nem todo aquele que é capaz de direito é pessoa. A saber, os entes despersonalizados. E aqui eu cito alguns entes despersonalizados. A gente vai falar mais sobre eles. Mas eu cito aqui alguns entes despersonalizados. Espólio. Herança jacente. Herança vacante. Massa falida. Condomínio. Condomínio não é uma pessoa jurídica. O espólio não é uma pessoa jurídica. O espólio não é a continuação da personalidade do morto. A massa falida não é uma pessoa jurídica. A herança jacente, a herança vacante não são pessoas. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz. Desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando: professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Boas. Sabe por quê? Porque elas não são dotadas de personalidade. Aqui nós estamos diante dos chamados entes despersonalizados. Mas, muito embora despersonalizados, por força de lei, esses entes adquirem e titularizam alguns direitos que estão relacionados à sua própria natureza. Tanto é verdade que o espólio, que é o conjunto ali, o complexo de bens do falecido, não é quem responde judicialmente pela herança. Se o indivíduo faleceu, aquele credor vai ajuizar uma ação contra o espólio. Se o morto era credor de uma outra pessoa, o espólio vai demandar aquela pessoa. O espólio, pois, representa a herança em juízo e fora dele. O espólio aparece, portanto, como sujeito de algumas relações obrigacionais que estão relacionadas diretamente à sua natureza. Como? Se não tem personalidade? Embora não tenha personalidade, tem capacidade. Qual que é a grande diferença entre mim e o espólio? E a massa falida? É que eu, como regra, posso adquirir qualquer direito na ordem civil. Posso comprar, posso vender, posso me casar, posso separar, posso permutar, posso doar, posso pegar um empréstimo, posso contratar, posso ser contratado. Eu, com aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres, e como pessoa que sou capaz de direitos e deveres, eu posso adquirir qualquer direito. O espólio não. Ele atua como sujeito das relações jurídicas que são intrinsecamente relacionadas à sua própria natureza. Representa a herança, ponto.
Ponto. Eu tenho personalidade, o espólio não tem. Eu tenho uma proteção mínima por parte do Estado. Direitos da personalidade. O espólio não tem. Grave isso. Toda pessoa é capaz. Toda pessoa é capaz. Portanto, todo aquele que tem personalidade tem capacidade de direito. Mas, muito embora toda pessoa seja capaz, nem todo aquele que é capaz é pessoa. Entes despersonalizados. Para mim, talvez a única, mas suficiente, razão para dizer que esses institutos, embora muito semelhantes e até complementares, não se confundem. Não se confundem. Ok, professor, beleza, captei a mensagem. Mas e a capacidade de fato? Mas e a capacidade de fato? Como é que fica nessa história a capacidade de fato? Porque eu sei o que é personalidade, sei o que é capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de fato, agora, muito mais tranquilo. Porque a capacidade de fato se afasta bem, né, dessa briga conceitual aqui entre personalidade e capacidade de direito. Porque a capacidade de fato, ela aparece como a aptidão genérica para exercer de forma autônoma os direitos. A capacidade de fato é a aptidão para exercer. Exercer é a expressão-chave aqui. Exercer de forma autônoma, de forma independente, os atos jurídicos da vida civil. E aí, nesse caso, nem toda pessoa tem capacidade de fato. Toda pessoa tem capacidade de direito. E é isso que você vai encontrar no artigo 1º do Código Civil. O legislador vai dizer, toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade, é capaz de direitos e deveres. Toda pessoa tem capacidade de direito, mas nem toda pessoa tem capacidade de fato. Nem toda pessoa pode, de forma autônoma, de forma independente, exercer os seus próprios direitos, exercer os atos da vida jurídica. Porque para alguns falta capacidade de fato, capacidade de exercício, aptidão para exercer os atos da vida civil. É aqui, meus caros, que vai surgir o rol dos absolutamente incapazes, que agora só tem um critério, né? Critério etário. O rol dos relativamente incapazes. E se não for o caso nem de um nem outro, então o indivíduo será plenamente capaz. A personalidade, de fato, ela é, portanto, gradual. Gradual. Tem o absolutamente incapaz, relativamente incapaz e o plenamente capaz. Os outros dois institutos não. Os outros dois institutos são absolutos. Ou você tem personalidade ou você não tem. Ou você tem capacidade ou você não tem de direito. Não tem meio termo. Ou você tem personalidade jurídica ou não tem. Ou tem capacidade de direito ou não tem. Não tem como você ter mais ou menos capacidade de direito. Mais ou menos personalidade. Agora, a capacidade de fato é um instituto gradual. Toda pessoa tem capacidade de direito. Nem toda pessoa tem capacidade de fato. Toda pessoa pode adquirir, titularizar direitos e deveres na ordem civil, mas nem toda pessoa pode exercer seus próprios direitos de forma autônoma. Só aqueles que forem plenamente capazes. Só aqueles que tiverem
tanto capacidade de direito quanto capacidade de fato. Ok? Em resumo, então, muita atenção com esses 3 institutos. Personalidade é o que nos faz pessoas, né? Ficou faltando aqui o S, é o que nos faz pessoas. Aptidão para ser sujeito de direitos e deveres. Aptidão para receber uma proteção especial mínima por parte do Estado. Talvez aqui esteja o ponto fulcral, né? O ponto decisivo, o ponto central de se ter personalidade. Já a capacidade de direito, aquisição ou gozo é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade, tem capacidade de direito, é o que nos diz o artigo 1º do Código Civil. Nem todo aquele que tem capacidade de direito tem personalidade. Então, toda pessoa é capaz, mas a recíproca não é verdadeira, porque o próprio direito reconhece alguns tais entes despersonalizados. Mais distante deste conflito conceitual, capacidade de fato, aptidão para exercer individualmente, pessoalmente, autonomamente os atos da vida civil. A pessoa pode ser plenamente capaz, relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. 2 questõezinhas para nós fecharmos aqui, para nós concluirmos aqui a primeira aula de Código Civil. Com base nas exposições do Código Civil, julgue o item seguinte. Sendo o ser humano sujeito de direitos e deveres, a capacidade é a medida da personalidade. Certo ou errado? Falei com você que aquele conceito aparecia? Falei para você. O que é capacidade? Não estou nem falando da capacidade de direito, não é incapacidade de fato. O que é capacidade? Capacidade é a medida da personalidade. Questãozinha da CESP. Outra questão da CESP. Acerca das pessoas naturais e jurídicas, julgue o item que se segue. Devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos de idade não são considerados sujeitos de direitos e de obrigações. E aí? Certo ou errado? Muito errado. Muito errado. Porque os menores de 16 anos são dotados de personalidade e são dotados de capacidade de direito, portanto, podem sim ser sujeitos de direitos. Podem. O fato de serem absolutamente incapazes impossibilita que exerçam de forma autônoma, de forma independente, de forma pessoal, esses direitos. Então a alternativa está errada. Está errada. Nós vamos parando por aqui, tá? Mas não vai embora ainda não, desliga não. Deixa eu me despedir, mas não me desliga ainda não. Pelo seguinte, como eu disse, o conceito de capacidade de direito se aproxima muito ao conceito de personalidade. Tá? Estão ali bem semelhantes. Tanto que alguns doutrinadores chegam a afirmar que esses conceitos são correlatos, são sinônimos. E, infelizmente, a CESP já colocou, numa questão de verdadeiro ou falso, uma frase como essa. Agora eu não me lembro de cabeça, mas você pode buscar, você vai encontrar facinho, né, nesses sites de questões. Uma questão da CESP em que colocou lá: a personalidade jurídica é termo correlato, é termo sinônimo à capacidade de direito. E o gabarito deu como correta. Mas a mesma CESP, noutras questões, né, formulou ali enunciados que se distanciavam dessa corrente que é minoritária. Tá? Por isso que eu disse, eu me afilio à corrente, entendo ser a corrente majoritária, olhando as variadas provas de concurso público, que muito embora os termos sejam muito próximos, eles não são sinônimos. E a justificativa que dou é o que eu falei. Toda pessoa é capaz, mas nem todo aquele que é capaz é a pessoa. Então não podem ser as mesmas coisas, né? Apesar disso, a CESP já cobrou dessa forma uma questão
Só me lembro de uma vez que fizeram isso, já cobrou dessa forma. O pessoal briga muito, mas a questão não foi anulada. Tá? Desafio, inclusive, você não trouxe aqui para nós, para não ir lá para o banco de questão e você acabar marcando lá de forma equivocada aquilo que eu mesmo falei. Mas eu te desafio. Entre nesses sites de questões e busque. Capacidade de direito, personalidade. Você vai encontrar essa questãozinha de verdadeiro ou falso da CESP, a qual estou me referindo. E aí, clique lá nos comentários. Você vai ver que há muita discussão. Né? Porque, de fato, existe uma linha doutrinária, mas minoritária, que considera as expressões como correlatas. Data máxima vênia não são. E eu desconheço outras questões que tenham cobrado dessa forma. A própria CESP, noutras provas, colocou como gabarito o inverso. Ok? Fazer o quê, né? Concurseiro, às vezes, tem que lidar com esse tipo de situação. Mas aí eu já advirto os senhores. Voltamos daqui a pouquinho. Vai lá tomar um café, vai lá tomar uma água, dá uma espreguiçada. E voltamos daqui a pouquinho para falar sobre o início da personalidade. Outro temazinho polêmico. Quando começa a personalidade, considerando o artigo 2º do Código Civil e as variadas teorias em torno do tema. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube. Ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.